Nesse vídeo, nós vamos discutir queda na presença de resistência do ar. Nos últimos vídeos, nós discutimos bastante forças dependentes da velocidade. A gente viu o papel dissipativo que elas cumprem e, em especial, a gente aprendeu a resolver de maneira bem geral o movimento unidimensional quando a gente tem uma partícula sob a ação de uma força que depende da velocidade. Então, dado F, a gente consegue resolver exatamente, mas tem uma riqueza muito grande em como modelar o F. Então, em particular, no caso, alguns exemplos a gente até já deu, tipo um bloquinho que você dá um peteleco no fluido para o lado e aí o arrasto freia ele. Agora, casos de bastante interesse, que a gente ainda não estudou, como uma partícula caindo, um bloco caindo na presença de resistência do ar, são situações nas quais a própria modelagem do F é bastante sutil, e o nosso interesse aqui hoje é discutir em algum detalhe esse assunto. Não vai cobrir tudo, é um assunto que inclusive envolve aspectos de dinâmica dos fluidos, como eu vou comentar, mas pelo menos fazer uma primeira introdução. E, de novo, como sempre, realmente a mecânica ela sempre se processa nesses dois problemas, dada a força, como que a gente encontra a solução, mas também um problema muito rico, que é, dado uma análise física de exemplos, como que a gente pode modelar qual é essa função força. E, em particular aqui, a gente então vai começar tentando resolver a equação no qual a força corresponde a uma força-peso. No caso da queda livre, a gente vai ter a força-peso presente, mas é uma queda na presença de resistência do ar. Em uma primeira aproximação, a gente vai considerar essa resistência do ar como linear, conforme a gente até discutiu alguns vídeos atrás. Isso é bem razoável quando a velocidade é pequena. Tá? Peço para vocês relembrarem isso os 2 vídeos atrás que a gente discutiu isso. E mais para frente do vídeo a gente vai analisar se essa é uma aproximação boa ou não, mas vamos primeiro lidar com esse caso. Novamente, sempre antes de vocês resolverem uma EDO, qualquer coisa, tenta analisar fisicamente o que dá para saber a priori. Então, note que o que vai acontecendo aqui, você começa, vamos supor que você solte do repouso, tá? Então, a minha condição inicial é que V igual a 0. Você soltou aqui o bloquinho, e ele, basicamente, o que vai acontecer, que inicialmente o arrasto é desprezível, ele vai acelerar em queda livre mesmo, usual que vocês veem no ensino médio. Só que aí, conforme ele vai ficando mais rápido, esse termo vai ficando mais relevante. E aí chega uma hora que esse termo ele equilibra exatamente a ação do peso. Tá? Essa setinha aqui fica do tamanho da setinha do peso. Quando acontecer isso, o dVdt é 0. E se o dVdt era 0, ele parou de mudar. Então, a gente espera que esse movimento ele comece com uma velocidade, agora, diferente do caso anterior, né? Ele está começando com uma velocidade nula. O bloquinho anterior, se começasse com velocidade nula, ele ficava parado para sempre, porque não tinha nada puxando ele. Aqui ele começa com velocidade nula, mas tem um peso. Então, ele começa, a velocidade como função do tempo, tem que começar linear, porque como se fosse queda livre, V igual a GT. E aí, em algum momento, ele vai ter que estabilizar aqui nessa velocidade terminal. Tá? E aí a gente espera então que o gráfico seja uma coisa mais ou menos assim. E essa velocidade terminal a gente pode determinar, porque é justamente quando a força de resistência do ar é igual ao peso. E aí você vê que essa daqui deve ser a velocidade terminal. Tá? Então, só conhecendo os parâmetros físicos do problema, conhecendo o coeficiente B, a massa e a gravidade, você consegue determinar qual é a velocidade terminal. Isso já é uma coisa super importante. Você pode ver, por exemplo, se você deixar cair um pedacinho de papel pela janela, que ele não vai ficar muito rápido nunca, porque a velocidade terminal dele, se vocês puserem os parâmetros, vocês vão ver que é baixo. Tudo bem que para saber como a gente discutiu, precisa de dinâmica dos fluidos, mas aí pega tabelado e tal, e você, então quer dizer, isso aqui já é uma escala super importante do problema, tá? E aqui poderia pensar para análise dimensional, mas aqui é mais rápido, até mais direto, você já igualar aqui quando que é o... que aí você tem até o fator exato, né? Aqui a gente tem uma igualdade, tá? E então tem várias coisas que são interessantes a gente observar nessa equação antes mesmo de começar a resolvê-la. Outra coisa importante é a escala de tempo. De novo, você agora pensando realmente em análise dimensional, você vê que a escala de tempo novamente vai ser M sobre B, que nem a gente tinha no outro caso. Então, a gente espera que essa velocidade terminal seja atingida nessa escala de tempo, tá? Então, de novo, se essa escala de tempo for muito, muito curta comparado com as demais escalas do problema, é mais fácil você considerar que ele já começou assim, com a velocidade de arrasto e o movimento é retilíneo uniforme.
Se essa escala de tempo for enorme comparada às escalas de tempo do problema, você pode considerar que você tem uma queda livre, ou seja, ele nunca chega nem perto da velocidade terminal. E quando essas escalas são comparáveis, aí você tem que fazer uma análise mais cuidadosa, tá? Então, nota que só para análise dimensional você pode facilitar muito a sua vida, dependendo do problema que você estiver analisando. Mas vamos agora buscar a solução exata. Tem vários caminhos para fazer isso. Vocês têm técnicas que vocês veem em curso de equações diferenciais. Isso aqui é uma equação que é não homogênea, né? E aí você pode procurar uma solução do homogêneo e somar com a da particular. A homogênea é a solução que a gente já obteve antes, né? Porque é tirar o peso. Mas vamos fazer aqui outro caminho que é equivalente, que é simplesmente mudar as variáveis. Define uma variável u, tá? Como sendo v de t menos essa velocidade terminal. E aí, em termos de u, substitui aqui, vocês vão ver que a equação fica exatamente a equação que a gente tinha antes. Logo, a gente tem a solução para ela em termos de u. Cuidado que o zero não é zero, tá? Porque a nossa condição inicial é que o v0 é zero. Então, o v0 vai ser zero. Então, você vê que a condição inicial para o u, né? O u0, ele vai ser menos vt. E aí, quando você substitui aqui, você obtém essa equação para o v de t. Tá? Eu peço para vocês pausarem um vídeo, chegarem nessa expressão e agora observarem que essa equação tem as propriedades todas que a gente tinha elencado. Ou seja, para tempo muito maior que tal, o que vai acontecer? Esse cara daqui é zero, a velocidade é a velocidade terminal. Tá? Para tempo muito menor que tal, expande em Taylor esse cara, a exponencial ela vai ser aproximadamente 1 menos t sobre tal. E aí, quando você substitui aqui, você obtém que o v de t vai ser a velocidade terminal vezes t sobre tal. E aí, isso daqui dá o gt, se você substituir a expressão para o tal e para o vt dos slides anteriores. Que é o esperado, ou seja, para tempo curto, isso aqui é uma queda livre usual. Então, a pergunta central que fica é a seguinte: quão bom que é o arrasto linear? Como é que a gente pode descobrir, tá? Quando que a gente pode tratar a velocidade como pequena? Lembra que esse arrasto só é linear para velocidades pequenas. Então, se a velocidade terminal pudesse ser considerada uma velocidade pequena, então o movimento todo vai ser descrito por essa equação. Agora, se a velocidade terminal for maior, muito maior principalmente do que a velocidade que possa ser considerada pequena, aí lascou-se, você tem que resolver uma equação mais complicada. Então, o que vai determinar isso? E aí, como a gente havia discutido, né, no vídeo anterior, no fundo esse é um problema de dinâmica dos fluidos, né? Você está vendo como é que um fluido responde aqui, né? A um objeto que está se movendo nele. Mas, mesmo sem saber dinâmica dos fluidos, a análise dimensional vem ao nosso resgate. E esse é o número de Reynolds, tá? É o número adimensional que vai dizer o quão relevantes são efeitos viscosos no escoamento, vai determinar o que é a velocidade grande. Ou seja, aqui nessa equação V é a velocidade, né, do objeto se movendo no fluido, L é a dimensão do comprimento dele, e μ é a viscosidade cinemática. Então, são parâmetros que você tem acesso, né? A viscosidade vocês podem pesquisar no Wikipedia, ver os valores para diferentes líquidos e diferentes fluidos, né? E você vê que se você tiver um número de Reynolds muito pequeno, ele é uma dimensional. Se ele for muito menor que 1, você tem um escoamento chamado laminar, né? Em que o escoamento ele basicamente se desvia aqui do fluido sem grandes problemas. Mas quando você começa a ficar com um número de Reynolds muito grande, você entra num regime turbulento, em que você começa a criar vórtice, você começa a ter uma situação muito mais complicada. E aí, quer dizer, então a gente agora tem uma referência baseada em análise dimensional pura e simples, elegendo aqui quais são as grandezas físicas relevantes do escoamento e montando com elas uma dimensional, a gente agora pode dizer o que é a velocidade pequena. A velocidade vai ser pequena se o número de Reynolds for pequeno. E vai ser grande se o número de Reynolds for muito maior que 1, tá? E aí, se o número de Reynolds for da ordem de 1, aí complicou. Aí você não pode usar nem arrasto linear, nem quadrático. Aí é bem mais complicado o problema. Mas se você tiver em qualquer dessas situações limites, e muitas vezes você está, eu vou comentar isso, você aí pode fazer uma descrição mais simples, tá? Então vamos aqui para alguns exemplos. A viscosidade cinemática do ar é da ordem de 10 a menos 5 metros ao quadrado por segundo. Então isso significa o seguinte, imagina que você tem um corpo com 1 centímetro. E aí, se você botar uma velocidade de 1 metro por segundo, isso aqui já dá um número de Reynolds da ordem de 1000.
Então, realmente, seguinte, 1 metro por segundo, se tivesse em queda livre, você atingiria em 0,1 segundo. Quer dizer, realmente, para um corpo de 1 centímetro, nem é tão grande assim. Nota que quanto maior o L, pior vai ficar. Você chega tão rápido para números de Reynolds grandes que a descrição linear é muito ruim. É verdade, se soltar do repouso, por algum instantezinho de tempo, a descrição linear é boa, mas esse intervalo de tempo é muito, muito, muito pequeno, de modo que, para corpos macroscópicos, realmente tratar o arrasto como linear é muito ruim. E a gente pode considerar que a gente está no regime oposto, regime de altíssimas velocidades, que a gente já descreveu alguns vídeos atrás, a gente viu um modelinho até microscópico para motivar que, nesse caso, a descrição adequada do arrasto é um arrasto quadrático. E mais para frente nesse vídeo a gente vai voltar a isso. Agora, olha como o mundo é diferente para as bactérias. No caso, elas têm o número de Reynolds, né? 10 a menos 5. Então, realmente, elas estão sempre no regime de arrasto linear. Mas a coisa é bem mais interessante que isso, na verdade. Se você calcular a escala de tempo, que a gente viu que é importante para o problema, no caso das bactérias, você pegar a massa e dividir pelo B, o cálculo do B é mais complicadinho, precisa de um pouco de hidrodinâmica, mas quem tiver curiosidade, eu posso depois mostrar como é que faz. Mas o fato é que isso aqui dá algo da ordem de 10 nanosegundos, ou seja, uma escala de tempo mínima. Então, na prática, esse regime transiente dela chegar na velocidade terminal é praticamente instantâneo. Então, numa ótima descrição, você pode considerar que ela sempre está no regime estacionário. Então, isso aqui é zero. Ou seja, a gente está diante de uma física de Aristóteles. A força é proporcional à velocidade. Significa que você pegar uma bactériazinha e empurrar, enquanto você empurrar, ela vai andar com uma velocidade proporcional à força que você botou. Quando você parar de empurrar, ela para instantaneamente. Instantaneamente, entre aspas. Tem essa escala de tempo aqui. Mas ela, muitas vezes, não é sequer observável. É muito curto, é muito rápido. Tá? Então, tem um artigo muito bonito sobre isso, do Purcell, chamado Vida em Baixo Número de Reynolds. Depois, quem tiver curiosidade, eu posso passar. Mas o fato de destacar a importância das escalas na física, né? O fato de que, se você está se movendo aqui como uma bactéria, se você estiver estudando as bactérias, desculpa, se você estiver estudando as bactérias, você vai poder usar uma descrição de física aristotélica, tá? E aí, até o Purcell brinca, né? Quer dizer, as bactérias podem até ter um Aristóteles, mas elas não terão um Newton, porque o mundo delas realmente é regido aqui por uma física aristotélica, né? Que aparece em outros campos também. Por exemplo, a lei de Ohm. Então, quando você tem a lei de Ohm, vocês viram lá em Física 3, você tem que a corrente é proporcional ao campo elétrico, né? A corrente é proporcional à velocidade. O campo elétrico é proporcional à força. Então, isso aqui você está justamente igualando, dizendo que a força é proporcional à velocidade. Isso acontece porque nos metais, quer dizer, o tempo que leva para o elétron entrar no regime estacionário é da ordem de 10 a menos 14 segundos. Então, realmente, você não vê esse regime transiente, você vê na prática uma física aristotélica. E aí, para entender até essa equação diferencial, como que ela se relaciona com isso, aí tem que fazer um pouquinho de física dos metais, né? Lá em matéria condensada, vocês vão ver o modelo de Drude. E aí você vai ver que é realmente totalmente, a matemática é a mesma que a gente está descrevendo aqui, e a gente está numa situação em que você efetivamente tem um arrasto linear e um regime transiente desprezível, que você não observa. Outro exemplo em que o arrasto é linear, que tem consequências importantes em história da ciência, é o experimento de Millikan. Tá? A gente está falando de eletromagnetismo. Aqui um outro exemplo é o experimento que ele usou para medir a razão entre a carga elétrica e a massa. É baseado nesse aparato que vocês estudam até em cursos de física moderna e tal. E eu não vou entrar aqui, não vou descrever para não gastar tempo com isso, mas só comentar que esse óleo, quando ele está caindo aqui, né? Aqui você tem um campo elétrico, né? Acelerando aqui a gotinha de óleo. E aí o arrasto que a gotinha de óleo sofre é um arrasto linear. Você tem que levar isso em conta na modelagem do experimento. Então, tem várias situações interessantes em que o arrasto é linear e as equações que a gente fez funcionam bem para descrever o que está acontecendo. Mas a resistência, um objeto macroscópico caindo pelo ar não é um desses casos, tá? Mas aí, como a gente comentou, uma boa descrição você considerar que o arrasto é quadrático. Então aqui eu peço para vocês fazerem o mesmo tipo de análise que a gente fez anteriormente, quando o arrasto era linear. Ou seja, a parte qualitativa muda pouco.
calcular qual é a velocidade terminal, quais são as escalas de tempo relevantes. Peço para vocês fazerem essa análise. E depois, usando as equações que a gente descobriu, né, que a gente deduziu no início do vídeo, peço para vocês encontrarem qual é a velocidade como função do tempo. É uma conta um pouco mais chata, um pouco mais longa. Quem tiver curiosidade, a gente pode discutir isso no nosso encontro. Levem para lá as dúvidas. E eu deixo vocês com a resposta. Então, a velocidade ela vai ter agora a dependência com essa tangente hiperbólica. De novo, aqui no início está um gráfico, né, qualitativo. Qualitativo não, desculpa, é um gráfico daqui para certos valores. E aí, você vê que no início você tem um comportamento linear e no final você atinge essa velocidade terminal, tá? A tangente hiperbólica ela tem essa propriedade, né? Se você leva aqui o argumento para infinito, a tangente hiperbólica vai para 1, né? E aí você vê que a velocidade terminal está aqui, né? É dado por esse valor aqui. Então peço para vocês fazerem esse cálculo e levarem qualquer dúvida para o nosso encontro presencial. Isso encerra esse vídeo.